Olá para você que sempre nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube ou ainda pela Rádio NASP FM, pelas nossas redes sociais, pelo nosso site também, radionasp.com.br. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre comunicação. A nossa entrevistada de hoje já esteve aqui outras vezes trazendo informação sobre como conviver nesse período de quarentena, dicas de como manter a sua saúde mental em dia. E hoje nós vamos conversar sobre comunicação. Como se comunicar bem? Como não deixar o outro magoado, chateado com você e como transmitir uma mensagem de forma adequada? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a professora e coordenadora do curso de Psicologia do NASP, doutora Ivana Casali, ela que está aqui mais uma vez. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Luciana, por mais um convite. Eu mando um abraço para todos aí que estão em casa, ou talvez no trabalho, para aqueles que não estão na quarentena, que precisaram sair. Um bom dia para todos. Professora, nós vamos falar sobre comunicação. Muitas pessoas querem se comunicar bem, às vezes ficam chateadas porque acaba magoando o próximo. Então vamos olhar pela psicologia. O que significa comunicação nesse olhar da psicologia? Nós, na psicologia, nós estudamos o comportamento humano, mas o comportamento humano em interação com outras pessoas, com outros seres humanos. A interação social é a base da nossa vida. Então, sim, uma boa comunicação, e quando a gente fala boa comunicação, não é só haver comunicação, é que essa comunicação seja adequada, porque tem gente que fala, eu me comunico sempre, eu converso um monte com a pessoa, mas espera aí, será que essa forma de você conversar, de se comunicar, está sendo adequada? Então, na psicologia, a gente foca muito isso. Como que está ocorrendo essa comunicação? Será que os conflitos que estão havendo com a pessoa nela mesma ou com as outras pessoas estão sendo consequências de uma falha na comunicação? E a gente tenta aí manejar tudo isso para convivermos de uma forma melhor, para termos uma harmonia melhor em qualquer circunstância. E agora, mais na quarentena, que a gente está mais próximo o dia inteiro daquelas pessoas que convivem com a gente, para ter um relacionamento adequado. Professora, você falou nas vantagens, falou na importância. Vamos então falar sobre dicas. Quem está nos ouvindo com certeza deve estar se perguntando, tá, mas o que eu posso fazer, professora? Quais as dicas você teria para a gente desenvolver melhor esse processo de comunicação e as vantagens de se fazer esse processo também? Então, é muito importante você colocar isso, e eu costumo destacar algumas questões. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas só com aquilo que falam, com o conteúdo da fala. Tipo, e elas vêm e falam assim, eu falei o que eu devia falar mesmo. Falei o que ela tinha que ouvir. E aí eu sempre coloco, a comunicação não é só o que a gente fala, não é só o que a gente escreve, não é só o conteúdo verbal. A gente chama isso daí de verbal, do conteúdo verbal. A comunicação também tem a ver com o não verbal. Às vezes a gente fala uma coisa com as palavras, mas o nosso corpo, a nossa expressão, nossos gestos falam uma coisa muito mais forte. Às vezes a gente acaba sendo agressivo pelo não verbal mais do que pelo verbal. Então, cada vez que a gente for se comunicar, nós precisamos considerar que temos o verbal, né, o conteúdo da fala, um não verbal que tem que ver com a expressão, né? Tem a ver com a expressão que a gente faz, os gestos que a gente utiliza, e o último, que a gente chama de componente paralinguístico, que significa ou tem a ver com a forma em que você transmite aquilo. Ou seja, volume de voz, o timbre, se você pode fazer sons paralelos, tipo aham, e se tornar irônico, arrogante, por esse meio paralinguístico mais do que pelo verbal e não verbal. Então, são três componentes da comunicação que nós não podemos esquecer: verbal, não verbal e paralinguístico, que tem a ver com a forma. Para a gente ter uma comunicação adequada, a gente precisa controlar as três coisas. Né? E dentro desse controle, a gente costuma colocar 4 pontos indispensáveis para ter uma comunicação adequada. Quais são esses 4 pontos? Relacionado com o verbal, é o que se fala. Né? O que se fala. Relacionado com o paralinguístico, como se fala. Né?
E dentro desse ponto é como se fala e o que se expressa quando se fala, que seria o não verbal. E aí a gente parte para mais dois pontos extremamente importantes para uma comunicação boa. Em que momento eu falo? Então, se eu tenho controle do conteúdo, tenho controle da forma em que eu vou expressar aquilo, será que eu escolhi um bom momento? Porque às vezes a gente tem aquela necessidade de falar, e a gente não escolhe um bom momento para falar as coisas. Então, a situação, o momento é indispensável para ter uma comunicação adequada. E por último, uma coisa que eu sempre pergunto e foco, qual que era o seu objetivo de perguntar aquilo? Qual era o seu objetivo de falar aquilo? Porque muitas vezes o objetivo é a gente falar, mas não a necessidade da pessoa ouvir. Então eu costumo perguntar, isso que você está querendo falar, você precisa falar ou a pessoa precisa ouvir? Aí quando eu pergunto isso, as pessoas ficam, sei lá, eu acho que eu preciso falar. Então, se você precisa falar, talvez a pessoa não precisa ouvir. Talvez você pode desabafar de outra forma. Ou tem gente que fala assim, eu quero falar porque eu quero que ela saiba o que eu penso. Isso não é adequado. Para uma comunicação adequada, a gente tem que falar com o objetivo de construir a relação, que é aquela questão de crítica construtiva, aquela questão de mudança comportamental construtiva. Então, se você controla o que fala, a forma em que fala, a expressão que faz quando fala, o momento em que fala, e o seu objetivo for construtivo, for de ajudar a pessoa, for de promover e fortalecer essa relação, então tá ok. Agora, se alguma dessas coisas falha, a comunicação com certeza vai estar falha. E aí vem as pessoas super preocupadas, tipo, mas eu falei e eu falei de uma forma adequada. E aí eu sempre faço a pergunta, ok, mas foi no momento adequado? Sei lá, falei na hora que precisava. Não, às vezes não é na hora que precisava. Então, essas 4 dicas aí eu deixo considerando o verbal, no verbal e paralinguístico, lembro desses 4 pontos e toda vez, depois que eu estudei, toda vez que eu me comunico, eu penso, será que eu estou falhando nisso, 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 nisso? E caso a gente falhar, a gente precisa reconhecer essa falha. É até um assunto que nós vamos falar logo mais desse processo de reconhecimento de falha, né? Enquanto você falava, professora, dessa questão interessante de, às vezes, nem tudo que eu quero falar a pessoa precisa ouvir. Eu já vi muita gente falando que era explosivo, que falava mesmo o que pensa, e com o tempo começou a estudar, observar e começou a escrever, ao invés de falar. Então, se eu não preciso falar, eu vou escrever. Seria uma boa ação, uma boa atitude? É uma das recomendações que a gente dá para quem fez terapia, provavelmente já recebeu essa orientação. Se você tem muita necessidade de falar ou de expressar alguma coisa, mas a outra pessoa não precisa ouvir ou não vale a pena, tem vezes que não vale a pena tocar num assunto que não precisava, porque pode prejudicar a relação, pode estragar mais. Então a gente manda ou escreve, tá? Ou às vezes até gravar. Hoje a gente tem aí a possibilidade de gravar, às vezes a gente precisa desabafar gravando. Então, aí tem uma coisa que está te atrapalhando demais de madrugada, que parece que você tem que acordar e sair correndo falar com a pessoa. Porque aí você faz análise daqueles pontos e percebe que não precisa tanto. Mas você tem aquilo aqui engasgado. Então, pega o gravador aí do seu celular, grava, desabafa, ou com um amigo, mas sempre lembre disso. Nem tudo que a gente quer falar, outra pessoa precisa ouvir. E até eu lembrei, Lu, tem uma frase que eu li uma vez que dizia que o problema da comunicação é que nós não ouvimos para compreender, e sim para responder. Às vezes a gente tem essa necessidade, assim, estou ouvindo, mas no fundo estou preparando uma resposta. Será Estou me que armando realmente a outra já. pessoa... É isso mesmo. E às vezes a pessoa não está precisando ouvir isso. Às vezes a pessoa só está precisando que você compreenda. E aí lembro também disso que você colocou, Lu, que eu sempre digo, intenção não é igual a impressão. Porque às vezes a gente tem a intenção de comunicar X, mas a impressão que a gente passou para a pessoa era Y.
E nós precisamos nos preocupar com a impressão que a gente passa para as pessoas e não só com a intenção que a gente teve. Porque entre a intenção e a impressão há um buraco grande. E nesse buraco pode haver uma falha da gente mesmo. Então, por que as pessoas estão entendendo isso, apesar de eu estar querendo comunicar isso? Será que é simplesmente o problema de percepção do outro ou é um problema de comunicação minha? Eu tenho que pensar nisso. Isso tudo é muito importante. E, professora, às vezes eu tenho a impressão de que com as pessoas que são amigos, que não fazem parte da nossa família, a gente consegue, de certa forma, dosar a nossa comunicação. Mas com os nossos familiares parece que isso não acontece. Então, como trabalhar essa questão para evitar esse erro de comunicação e os conflitos dentro das famílias, independente se seja agora no momento de isolamento ou outro momento qualquer? Isso é exatamente o que você colocou. A gente acaba errando mais ou ferindo mais muito dentro de casa do que talvez no ambiente laboral ou de amizades. A gente parece que tem um controle maior. Talvez junto com aquilo que nós demos início na gravação na, no programa da semana passada, é importante a gente ter essa empatia, a gente se colocar no lugar da pessoa que está convivendo com a gente tentar pensar se aquilo que eu vou falar, como que outra pessoa vai se sentir, o que que outra pessoa pensaria, será que eu gostaria que falasse ou que fizessem comigo aquilo? Eu acho que dentro dos relacionamentos aí familiares precisamos trabalhar um pouquinho mais essa questão de empatia, porque às vezes é muito mais fácil ser empático com o resto, com o pessoal de fora, do que com quem está lá, que aguenta a gente o dia inteiro. Então, trabalhar essa empatia e depois pensar nisso. Qual a intenção que eu tenho? Eu tenho que fazer com que a intenção e a impressão cheguem o mais pertinho possível, que sejam o mais igual possível, e depois considerar os passos aí, características, os requisitos que eu falei agora com você. Nós falamos muitas coisas aqui, principalmente nesse período, sobre o relacionamento familiar, que é um período que, como nós já dissemos aí em outras entrevistas, as famílias estão mais juntas em casa, todo mundo dividindo espaço. Até aproveito para convidar você que está nos acompanhando aqui nessa entrevista a ir no nosso canal, continuarem navegando pelo nosso canal e ver uma outra entrevista que nós fizemos com a professora Ivana, falando sobre como conviver melhor nesse período de quarentena, como respeitar o espaço do outro. Muita gente está trabalhando home office nesse período, mas, professora, a gente vai voltar daqui uns dias a trabalhar nas empresas. E aí, a gente sai agora um pouco da comunicação familiar para essa comunicação empresarial. Como desenvolver essa comunicação de forma legal, de forma bacana, que eu respeite o meu próximo de forma adequada no ambiente de trabalho? É, eu trabalhei durante o meu mestrado, doutorado, na questão de treinamentos de habilidades sociais, ou seja, treinamentos programados para ajudar as pessoas a conviverem melhor. E dentro dessa área de treinamento de habilidades sociais, tem os treinamentos da área laboral, empresarial, organizacional. E eu tenho visto que, conforme vai passando o tempo, mais empresas, mais instituições têm se aderido a esses treinamentos. Por quê? Porque a produtividade no ambiente laboral depende muito da forma em que a pessoa se sente. Se você está trabalhando num ambiente que você se sente confortável, que o convívio com as pessoas é legal, aquele ambiente que te traz prazer em trabalhar, a produtividade é muito maior. Mas o que acontece? Por falhas de comunicação, por problemas, déficit nos relacionamentos interpessoais, muitas vezes empresas acabam tendo uma produtividade muito menor, um problema em termos do trabalho deles. Né? Então, dentro do ambiente laboral, é imprescindível a gente cuidar da comunicação, a gente cuidar dos relacionamentos. Eu sou a favor da gente fazer aí orientações com os funcionários e que você cuide disso. Se você está trabalhando numa empresa, tente se comunicar da melhor forma possível. Eu vejo muitas vezes pessoas que vêm procurar ajuda que trazem mágoas, que não conseguem olhar na cara do colega, que não conseguem, que evitam, que vão para o outro lado. Gente, isso não leva a nada. A vida continua passando, o trabalho continua a ser acumulado e a gente passa o dia naquele ambiente laboral odiando estar lá. Por quê? Porque simplesmente a gente não teve
a capacidade de dizer, eu vou resolver esse problema. Só que às vezes entra aquele orgulho, né? Eu não vou resolver porque ele que errou. Não cabe o orgulho dentro de comunicação, não cabe. Porque isso não leva a resolver um problema. E você falou em orgulho, professora, é justamente a nossa próxima questão, é que nós vamos discutir. Você falou daqueles 4 pontos que precisam ser observados, então, o local que eu estou falando, como eu estou falando, se é o momento exato ou não de falar. E agora tem essa questão do orgulho, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Como lidar com esse sentimento e como reconhecer que eu falhei, que eu não é mal assumir que eu falhei, né, que eu errei. Inclusive, Lu, um dos últimos pontos aí que a gente trabalha nos treinamentos de habilidades sociais é reconhecer e admitir falhas. E para reconhecer e admitir falhas, por que a gente fala disso lá para o final dos treinamentos? A gente primeiro começa lá com autoconhecimento, com empatia, com as questões de comunicação, com assertividade, lidar com críticas, falar não. E lá embaixo tem reconhecer erros, admitir falhas. Porque lá, porque a gente percebe que o orgulho acaba sendo bloqueia essa questão. E quando aparece o orgulho e aquela coisa não é justo, gente, em relacionamentos sociais, se a nossa vida, se na nossa vida a gente ficar pensando justo e injusto, a gente vai ter conflito a vida inteira. Porque tem vezes que você tem que ir lá tentar resolver um problema, mesmo sendo injusto você ir atrás. Deveria ter sido a pessoa que viesse atrás de você. Tem vezes que a gente espera assim, quando a outra pessoa pedir perdão, aí eu vejo se eu perdoo. Tá errado. A gente tem que saber perdoar, mesmo a outra pessoa não tendo pedido perdão, mas a gente já também tem que saber pedir perdão. E pedir perdão não é só, ai, perdão, é reconhecer mesmo em que eu errei, explicar isso para a pessoa. Eu quero pedir desculpas porque eu errei nisso, eu errei naquilo, especificar bem detalhado. E nunca, a gente fala muito disso nos treinamentos, nunca justifique. Olha, eu fiz isso, mas porque você fez isso. Mas eu estou esperando você pedir perdão. A gente não tem que fazer isso, a gente tem que pedir desculpas independentemente disso. Mas não é fácil, porque o nosso orgulho pega. Então, sempre que eu vejo a questão do orgulho, eu penso, eu procuro entender a pessoa, o que está por trás do orgulho? É o medo da rejeição? É porque você vai se sentir menos? Você acha que se você reconhecer, vai achar que está dando o braço a torcer? Será que é um problema de segurança que você tem? Então, o que está por trás desse orgulho? O que está bloqueando você? Entendendo o que está bloqueando, entendendo o que está por trás, né? É conscientizar a pessoa que com orgulho a gente não resolve os problemas da vida. E os relacionamentos não se solucionam. Então, muitas vezes eu falo isso para os pacientes. Eu falo, olha, eu entendo que quem parece ter errado mais nessa situação foi aquela outra pessoa que interagiu com você. Mas é você que está aqui na minha frente. Então, a gente vai fazer o possível com você que está aqui na frente. Ah, mas não é justo. Fala, então você prefere continuar, né, dessa forma que está com a pessoa, indo trabalhar e ter que olhar na cara da pessoa e sentir aquele ódio? Não leva a nada. Nós fomos criados para viver em harmonia com as pessoas. Só que depende da gente e depende do orgulho ser pisado. Tudo isso que você falou, professor, é muito interessante e me lembrou a letra de uma música que tem uma frase que eu acho que é bem pertinente para esse momento, que fala assim: a culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Então, tudo começa comigo, né? Eu acho que é importante também, nesse finalzinho de entrevista, deixar aqui para você, o nosso ouvinte, entender que toda essa transformação também é processual, né, professora? Não é de um dia para o Com outro. certeza. Inclusive, quando a gente fala isso para as pessoas, não é que você vai sair um dia e agora implementei todas as habilidades. É que você vai ter que se monitorar cada vez mais, né? Aos pouquinhos, você vai ter que lutar contra isso, até que cada mudança, aos pouquinhos, fique internalizada. E só para... Você colocou essa frase aí do perdão, tem uma frase que sempre me repito e repito para as pessoas também. Não perdoe porque o outro merece perdão, e sim porque você merece paz. E é isso. Se a gente for pensar, não vou perdoar porque não merece. Desculpa, mas é você que não está querendo perdoar que vai ser o maior prejudicado. Se você perdoar, é você que vai ter paz.
E não existe melhor coisa do que ter a paz de dizer: eu tentei resolver o problema, eu fui lá atrás da pessoa, eu tentei me comunicar de forma melhor, eu reconheci meu erro. Agora, se mesmo você fazendo tudo isso, a pessoa não quer se comunicar, não quer relação com você, ok, isso é um direito de cada pessoa, né? Você não tem, quando um não quer, dois não fazem, né? A gente não tem controle absoluto, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ótimas dicas, um momento de reflexão muito importante. Professora, mais uma vez eu agradeço a sua participação, tem sempre estado aqui com a gente Tá? e trazido informações relevantíssimas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Aí estamos todos juntos para construir uma sociedade melhor e mais harmoniosa nos relacionamentos. Muito obrigada. E você que nos acompanhou pode rever outras entrevistas, outras informações no nosso canal do YouTube, o NASP FM, e sempre ficar ligado, sugerindo também uma pauta. A gente pode discutir um tema escolhido por você pelo nosso WhatsApp, que é o 999-029130. 999-029130 vai estar aparecendo aqui na tela e até a próxima entrevista.